O esporte traz muita disciplina, autoconhecimento e eu aplico isso na minha rotina. No meu caso, foi exatamente o contrário. Eu nunca soube que eu era esporte, vim de uma família totalmente humilde. E esporte pra mim era brincar na rua, brincar de rouba-bandeira, queimada, ponto final. Disciplina, eu aprendi com a minha avó, que era não tinha nada a ver aquela avó de fazer bolinho de chuva para os netos. Ela era uma avó, assim, ferro e fogo. Tinha uma correia atrás da porta da cozinha que chamava a brasileira. Ela ficava lá, era uma ameaça mesmo. Foge da linha para você ver o que vai acontecer. Quero que vocês façam aquela provocação que vocês fizeram no backstage aqui. Agora! Vai lá, amor. Não, mas teve várias, né? Mas a provocação tem uma que tá aqui. Na água, que a água é... Não, a provocação é o seguinte, gente. Eu queria desafiar Gustavo Borges. Tem duas, depois tem a outra. E Luiz Gustavo a se desafiarem um Ironman. Pode iniciar no 70.3, que vai ser lindo. Quero ver todos os dois lá. Vamos ver, hein, gente? Ó, vamos ver o que vocês acham aí. Deixa aí os comentários pra gente. Filho, conta pra eles qual que é a nossa altura, envergadura, tamanho de joelho, de pé. Risco é ele falar que isso ajuda no Ironman. Ué, ajuda, uma passada sua é 5. Ué, como Não assim? existe um cara que faz Ironman de 2 metros, tem? Tem. Não tem. Tem. Hoje tem um Diteleve que ele tá nas cabeças, top 3 aí do mundo. Perna comprida. Diteleve, perna comprida, muito forte no pedal. Vai ser E o legal bom é que a gente vai precisar só de perder um pouquinho de músculo aqui, ó, da natação pra ficar mais aero na bike. Aí tá ótimo. Pronto. Mas a nossa perna é muito grossa pra correr. Só que não, né? Uma passada sua, 3 minhas. Fininho, assim. Ó, se eu não me engano, o Thiago Pereira parece que ele teve se aventurou no 70.3. Mas quase morreu, né? Quase morreu. Tá louco. Cara, eu vi a prova dele do triatlo. Chegou, foi um meio. Foi um meio. Mas você sabe se ele treinou pra prova? Eu acho que ele treinou, mas a gente acompanhou um pouco. Parece que ele não conseguiu fazer mesmo treinamento, assim. Teve umas viagens no meio, não foi... Preguiça. Não teve a disciplina que ele teve pra ganhar medalha. Mas ele completou o Ironman. Completou. Então tem o tempo dele. Então é só a gente pegar e destruir esse tempo, então. Não tá difícil não, viu? Não tá difícil não, porque eu acho que o tempo dele foi bem altinho. Foi bem altinho. Tipo 15 horas? Assim? Não, foi acho que umas 6h30. Não, no meio, né? No meio. E vou te falar, nós temos amigos nadadores, não treinam nada, chega lá na prova, faz a prova, consegue se posicionar bem na bike e acaba fazendo um bom resultado. Exatamente. Então pode ir que vai dar certo. Aí a gente tem uma fala que é assim: quem não nada, não compete. Quem não corre, não ganha. É isso então, pronto. aí. É isso o triatlo. A bicicleta é a parte fácil. Que você fica ali, é só na descida, né? Claro, é só descida. E não dá pra ir com uma bike assistida? 5 horas. Não. Existe a possibilidade, mas aí... Cara, eu quero fazer um Ironman com uma bike assistida e depois chegar na corrida alguém me empurrar. Me empurrando assim. Mas olha que interessante. É uma coisa que eu tenho analisado muito. Os tempos, obviamente, né? Os recordes todos estão sendo quebrados. Uma série de fatores. Suplementação, alimentação. O corpo humano continua o mesmo. O treinamento é o mesmo, basicamente, mudou um pouco, mas assim, não é isso exatamente. Mas aí quando a gente entra na parte de tecnologia, que a gente tem muito no ciclismo e tem também na corrida, os tempos de ciclismo e corrida estão assim, cada mundial, cada ano cai absurdamente. Mas a natação não tem ganho. Porque a natação é um esporte realmente diferenciado. Você vai colocar... Eu posso comprar roupa de borracha mais cara que existe, com a maior tecnologia. Você ainda vai ter que nadar, né? Eu ainda vou ter que saber a técnica, eu vou ter que saber respirar, eu vou ter que não levantar tanto minha cabeça. Tanta coisa pra pensar, gente. Pelo amor de Deus. Posição do corpo, respiração, quadril, core. Aí a corrida já inventaram tênis com placa de carbono, tem drop, tem pisada. Praticamente corre pra você. Corre sozinho. Praticamente. A bicicleta, você consegue ficar numa posição mais aerodinâmica, você tem um equipamento que vai te dando ganhos marginais. Então, quem treina muito consegue ter um ganho de performance nisso aí absurda. Agora, a natação, gente, não tem jeito. A gente fala que assim, a danada na natação é
chá de cloro mesmo. E ao mesmo tempo, a dificuldade do atleta que veio da natação de ser dos melhores, né? Que é muito raro. O Andy Potts é um deles, que veio da natação, mas normalmente a base está na corrida e no... Eu acho que não, viu, Gustavo? A maioria dos tops vieram da natação. Mesmo? Você vê que vem da natação. Talvez não no seu nível, assim, mas eu sei que a base começaram competindo, nadando, e aí fizeram a transição. A não ser os atletas olímpicos, né? Os olímpicos ali, normalmente, eles já são forjados a fazer distância olímpica. Nós temos noruegueses que estão fazendo história, não sei se vocês acompanham. O Jura, do triatlo Jura. O próprio Andy Potts veio do triatlo olímpico. Sim. Né? E esses caras, eles... Aí é mais curto, né? São 2 horas natação. no palco. Porque aí a natação conta muito. Porque o olímpico é permitido o vácuo. Né? Então, o que acontece? O vácuo, ele faz uma diferença enorme na prova. Então, quem não nada, sai fora do grupo. Então, os nadadores, eles se dão muito bem ali, porque sai bem na frente e consegue se posicionar e acaba tendo uma economia de energia, consegue aplicar uma corrida mais forte do que quem teve que fazer força na bike. O olímpico, quem não nada, não compete mesmo. É muito bom isso aí. O que você acha? Ficou convite aí pra você. E ainda falaram uma coisa, filho, que eu queria a sua opinião. Você fala assim, nadar é muito chato, você fica lá contando azulejo e pá, não sei o quê. E aí bicicleta fica em 5 horas em cima de uma bike. Você gostaria de fazer isso? Então, parece que às vezes vocês pegam a bike e vão pra Ouro Preto, vai pra uns lugares bonitos, né? Então tem a vista, você consegue andar. Come uma cervejinha, come um toicinho de porco. E fica por lá, né? Não volta, não. Mas aí, quando vocês pegam e vão pra Ouro Preto, aí vocês pegam e voltam de bike? Sim, ou volta de claro. Isso aí é uma regra básica. Não pode só ir, não. Tem que voltar. E sempre. A resenha que é o mais legal. Pronto, para lá, toma uma Coca-Cola, ou toma um café, um sorvete. Tem que ter essa paradinha lá, né? Eu tava pensando assim, se só for e não precisar voltar, a gente desce a Serra do Mar. E aí volta de carro. Só na descida. Lá em São Paulo. Pode também, a gente dá essa colher de chá, vai. Descer a Serra do Mar, ninguém faz isso, né? Pra descer, não tem exercício, né? Você tem que subir, né? Mas é adrenalina, né? Aquela história do cachorro com a cabeça pra fora da janela. Só quem pedala que entende. Quem pedala desce uma serra a 90 km por hora que entende o que o cachorro sente. Não, muito legal essa mentalidade do esporte, né? Porque a gente brinca, a gente conversa e vê que a dedicação, a superação, ela tá sempre muito presente, né? Dentro da vida do esportista. Independentemente se você está no alto rendimento, que é o caso de todo mundo aqui num nível, né, muito alto, e ao mesmo tempo para quem está praticando no dia a dia. E isso a gente percebe no empreendedorismo, na pessoa, na construção profissional, que cada vez mais você tem uma pegada muito forte, né, do esporte, da saúde e do desenvolvimento profissional, do desenvolvimento da empresa. Como é que vocês juntam essas coisas dentro da vida profissional de vocês, dentro da VOR, dentro das dificuldades que vocês já tiveram no passado, né? Como é que é isso nesse caminho? Eu acho que de uma maneira geral, a gente tem um hábito de dizer assim, o esporte traz muita disciplina, autoconhecimento e eu aplico isso na minha rotina. No meu caso, foi exatamente o contrário. Eu nunca soube que eu era esporte, vim de uma família totalmente humilde. E esporte pra mim era brincar na rua, brincar de rouba-bandeira, queimada, ponto final. Disciplina, eu aprendi com a minha avó, que era não tinha nada a ver aquela avó de fazer bolinho de chuva para os netos. Ela era uma avó, assim, ferro e fogo. Tinha uma correia atrás da porta da cozinha que chamava a brasileira. Ela ficava lá, era uma ameaça mesmo. Pode dar a linha para você ver o que vai acontecer. Eu nunca apanhei com essa correia. Todos os dias da minha vida eu agradeço a oportunidade de ter sido criada pela minha avó também, porque foram os melhores ensinamentos que eu tive. E ela era muito disciplinada. Acordava, a primeira coisa que eu tinha que fazer, arrumar minha cama, tirar meu pijama, escovar meu dente. Aí, depois disso, eu ia fazer o que eu precisava de fazer de atividade. Ela dizia que criança, até os 7 anos, é somente brincar. Quando eu fiz exatamente 7 anos, no dia seguinte, eu já tive a minha primeira obrigação na vida, que era lavar as vasilhas do café da manhã. Então, tinha um tamborete que eu sentava e lavava as vasilhas do café da manhã. Então, a minha disciplina, ela foi forjada na vida. Não foi no esporte. Não foi no esporte. Quando eu consegui transferir isso para o esporte, para mim foi... Eu não posso dizer que foi relativamente fácil, porque nós estamos falando de 27 anos criando, porque eu entrei no esporte com 27 anos. Foram 27 anos criando essa mentalidade para, então, conseguir aplicar no esporte. Obviamente que a parte do corpo eu não tinha, né? E ainda não sabia como fazer para poder... Mas o modelo mental estava lá. Estava ali. Então, eu
durante muito tempo, no meu início do esporte, do triatlon, eu tinha as pessoas perguntavam, o que você pensa quando você está fazendo? Eu pensava em coisas difíceis, como, por exemplo, por que eu vou desistir de fazer esse tiro de 1 quilômetro aqui abaixo de 4/1000, que era um objetivo em determinado momento? Eu não posso desistir, porque uma mãe solteira com 3 filhos, ela não pode desistir de simplesmente ter uma vida. Ela não pode desistir de um emprego, porque ela tem que dar comida para os filhos. A pessoa que está lá na guerra, lutando, eram essas as minhas referências. Olha. Era o que eu tinha para mim. E eu, de fato, só consegui realmente classificar para o Mundial, ter resultados, para mim, extraordinários, fazer de uma coisa muito legal, quando eu consegui virar uma chave interna dentro de mim e conectar um pouco mais com a minha parte espiritual dentro do esporte. E aí o esporte ficou de uma maneira tão leve, que tudo desbloqueou. Demorou um tempinho, porque no início eu ainda ia muito nessa força bruta, nessa força de conquista, da raiva, de uma vida, vamos dizer assim, eu não queria usar a palavra sofrida, mas de uma vida a ser conquistada.